O barato que sai caro. Essa frase define muito bem o atual momento do nosso Vasco da Gama e exatamente por isso hoje o Vasco vem adotando uma estratégia diferente no mercado para essa próxima janela de transferências. Pagar um bom valor por um jogador considerado de qualidade, no final de tudo não vai sair caro, muito pelo contrário. O retorno desportivo que ele dará dentro de campo vai fazer com que todo o investimento feito volte aos cofres do Vasco da Gama. Agora pagar salários medianos, 200 aqui, 300 ali, 150 aqui, no final de tudo, meu amigo, nada adianta, porque é exatamente o que eu falei lá no início. Jogadores baratos, porém que não entregam e no final de tudo realmente saem muito caro. E exatamente por esse motivo o Vasco vai buscar reformular o seu elenco. Além de trazer jogadores, entre aspas, caros do mercado do futebol brasileiro e internacional, caso de Gustavo Coedjar, caso de Emanuel Lanzini, caso também de Lianco do Wolverhampton e vários outros nomes, o Vasco nesse momento tenta fazer uma limpa no seu elenco. Limpar jogadores que recebem um salário considerável para abrir espaço na folha e conseguir contratar grandes nomes. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês neste Acorda Vascão que de fato empolga muito qualquer torcedor vascaíno. Antes, porém, de começar e deixar você aí muito bem informado, eu quero fazer algo surpreendente. Quero aplaudir, ó. Aplaudir. E diferente do que eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, um aplauso de maneira sarcástica a essa atual diretoria, é um aplauso que vem de fundo do coração. Um aplauso pra você, pra mim e pra toda a torcida vascaína. Pois ontem, meus amigos, no primeiro dia de venda de ingressos para a partida da próxima quinta-feira contra o Goiás, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos. São Januário lotará de novo, mesmo hoje o Vasco sendo vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. São Januário lotará de novo, mesmo o Vasco sendo hoje um clube que vem de 5 derrotas consecutivas. Nunca vão entender esse amor. Nunca vão entender o fenômeno chamado torcedor vascaíno. Então, parabéns, parabéns a mim, parabéns a você, parabéns a nós que somos Vasco e fazemos parte dessa família gigantesca. Antes, porém, de começar o vídeo, porque a gente vai falar também sobre isso neste Acorda Vascão, quero dar as boas-vindas a você aí, mais um vascaíno louco e apaixonado por esse clube. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, como eu acabei de falar, o momento é ruim, o momento é duro, o momento é difícil. Somos hoje o vice-lanterna do Brasileirão, 6 pontos conquistados em 30 disputados, 5 derrotas consecutivas. Mas sabe o que eu e você temos em comum? Um amor descomunal, gigantesco por esse Vasco da Gama. Um amor que nós jamais conseguiremos deixar ele embora, escapar, que nunca irá se apagar. E um amor que vai muito além da racionalidade. E é claro, torcedor, mesmo diante desse momento você não vai conseguir ficar longe do Vasco, porque nós não conseguimos. Então aqui no canal do Gigante Vasco você vai conseguir cobrar, ter voz para reclamar, criticar. Eu faço questão de tentar ser a sua voz aqui no YouTube, no máximo que eu conseguir, realmente reclamar dessa atual diretoria, dessa atual gestão, que vem fazendo um trabalho ruim. E também, é claro, acima de tudo, informar, deixar você, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre o nosso Vasco. Então se inscreva no canal do Gigante, vamos juntos, vamos criticar, vamos reclamar e vamos também trazer muita informação aqui no nosso canal. A gente está aí na meta de chegar aos 100 mil inscritos, então eu conto com você. Se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, pois isso é fundamental para o nosso crescimento. Tranquilo, é só você vir aqui embaixo, apertar aí nesses botãozinhos, principalmente de inscrever-se, de graça, rápido, fácil, e você ajuda muito o canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui este Acorda Vascão, primeiramente, introduzindo essa situação a vocês sobre o novo posicionamento do Vasco no mercado, pois como eu falei, uma nova estratégia. O Vasco vai agir de uma maneira diferente. Eu venho tocando muito nesse ponto nos meus últimos vídeos, que eu acho que não é legal eu vir aqui, abrir um vídeo do nada e ficar falando, ó, o Vasco tá negociando com esse nome, mais uma especulação, ficar jogando informações a vocês, sem antes contextualizar. Porque para um torcedor que não tá acostumado, um torcedor que não tá acompanhando, ver o Vasco na vice-lanterna e do nada ver o Vasco especulando nomes como Coedjar, Emanuel Lanzini, Lianco, não vai entender
absolutamente nada. Então eu gosto de trazer essa contextualização. E qual é a situação? O Vasco hoje é um clube que deixou muito bem claro ao mercado. O Vasco já sinalizou exatamente isso, que não tem dinheiro para investir. Ou seja, o Vasco não tem dinheiro para comprar direitos econômicos e federativos, como fez no início do ano, gastando 109 milhões de reais nessas compras, nesses investimentos, comprando passe do Jair, do Léo, do Piton, do Orediano, do Pumita, do Capasso e de vários outros nomes. Isso o Vasco não vai fazer nessa janela. O Vasco já fez isso na primeira janela de transferência e planeja fazer novamente na próxima, que irá se abrir no mês de dezembro. Para essa janela do mês de agosto, julho aliás até, né, o início ali de agosto, o Vasco irá adotar uma outra estratégia, que é não comprar direitos econômicos federativos, porém aceitar pagar um alto salário. E as últimas informações que tivemos exatamente sobre isso é que hoje a folha do Vasco é de 8 mil, e a expectativa é de passar para 10 a 10.500 reais, ou seja, aumentar 20% da atual folha salarial, 25% da atual folha salarial, para 10 milhões e meio de reais, tendo um aumento de 2 milhões e meio. Porém, esse aumento vai muito além de apenas o Vasco ter uma folha com mais 2 milhões e meio de reais para investir em reforços. É um aumento significativo, pois o Vasco também tem o objetivo de tirar atletas do seu atual elenco. O Vasco perderá o Andrei. O Andrei hoje recebe um valor que, no caso, está no contrato com o Chelsea. Então o Andrei tem um salário considerado bastante alto. É um jogador que está na folha salarial do Vasco. Outros atletas que também recebem alto salário e podem estar de saída são eles Galarza, Robson Bambu e Rauan Cruz. Nesses últimos dias a gente já trouxe essa informação sobre o Rauan, que Rauan é um nome que não está sendo utilizado, não está sendo relacionado, não está mais aí na lista de nomes que o Barbieri quer contar para o restante da temporada, e o Vasco vem buscando um acordo com o Santos para antecipar o período de retorno dele ao clube paulista, ou seja, rescindir o contrato de empréstimo e ele voltar já ao Santos nessa janela do meio do ano. A gente ainda não tem um desfecho positivo sobre essa situação. Rauan, que tinha sido visto como uma excelente oportunidade de mercado, nesse momento não ganhou nenhum tipo de espaço e o Vasco quer dar ele, né, realmente ao clube paulista. É um jogador a menos. Rauan deve receber algo em torno de 100 a 150 mil reais mensais. Outro nome é o Galarza. O Galarza também tem um salário considerado relevante, um jogador que renovou o seu contrato há alguns anos atrás, jogador de seleção do Paraguai, um jogador de bagagem de Série A do Campeonato Brasileiro, é de fato um bom nome. E o Galarza é um atleta que, segundo informações, o Vasco deve buscar negociar nessa próxima janela de transferências, por ser um ativo, um jogador jovem, um jogador de seleção paraguaia, um jogador que o mercado realmente se atenta. O Vasco tem esse objetivo de negociar o atleta, não apenas por uma venda, um dinheiro que o Vasco poderá receber, não apenas para abrir espaço na folha salarial, mas também para abrir espaço na vaga de estrangeiros. O Galarza é um estrangeiro, o Vasco tem direito a 7, já tem 5. Então uma saída do Galarza faria com que o Vasco tivesse oportunidade de trazer mais 3 jogadores do mercado do futebol sul-americano. Então o Galarza é um nome também que está nessa lista ao lado do Rauan. E para finalizar, um nome que surpreendeu, Robson. Segundo informações ontem na parte da noite do canal Atenção Vascaínos, Robson é um nome que não vem tendo um bom desempenho, caiu de rendimento e dificilmente retornará a vestir a camisa do Vasco da Gama. A expectativa é que o Vasco negocie com o clube francês, hoje o Nice da França, para fazer com que o Robson retorne antes mesmo do término de seu vínculo contratual, agora no mês de julho, ao clube francês. Ou seja, Robson, um zagueiro muito questionado pelo torcedor e que o torcedor vascaíno de fato não queria sua contratação. A gente falou que não ia dar certo. Isso que é o mais engraçado. O torcedor sempre falou que o Robson não era uma boa. Além do Robson, a gente trouxe Rauan e Galarza. 3 nomes. Nesses 3 aí, gente, com toda certeza, deve dar 400 mil reais de salários. 3 nomes que devem não permanecer no Cruz Maltino nessa próxima janela. Então, se o Vasco tinha o objetivo de subir 25% da sua folha salarial, colocando mais 2 milhões a 2 milhões e meio, ganhará ainda mais 400 mil reais de jogadores que estarão de saída. Ou seja, o Vasco terá uma boa grana para investir em 6 jogadores. É importante lembrar isso. O Vasco irá trazer um zagueiro para ser titular pelo lado direito. A saída do Robson é o que mostra ainda mais isso, esse desejo do Vasco por um zagueiro destro. O Vasco irá trazer um volante, um primeiro volante de qualidade. O Cuéllar é realmente esse grande nome, o grande desejo do Vasco da Gama, o nome dos sonhos do Cruz Maltino. Tem o objetivo de trazer um camisa 10 e um ponta esquerda. As 4 posições que hoje o Vasco busca como nomes para serem titulares do Cruz Maltino. E busca nomes para compor elenco. Um atacante, reserva para o Pedro Raul. Um Serginho é um nome para compor elenco, não vem com status de titular. E alguns outros jogadores no mercado do futebol. E nessas últimas horas,
Antes, porém, só pra falar, né? 6 nomes que eu falei, 4 titulares e 2 pra compor elenco. Vai estar quase 3 milhões de reais pra investir nesses atletas. Colocar grana ali pra pagar salários. É uma grana considerada alta, na minha opinião. Trazendo um jogador por 400, outro por 300, outro ali por 350, o Vasco pode até fazer loucuras e pagar 1 milhão a 1 milhão e 200 por alguns nomes. Cuéllar pode ser um desses. Porém, outro nome que também recebe uma boa grana e vem pedindo um dinheiro legal para fechar é o Emanuel Lanzini. Gente, está confirmado sim. O Vasco intensificou os contatos com os representantes do jogador nessas últimas semanas. O Vasco já sabia que ele não ia ficar no futebol inglês, no West Ham, isso foi anunciado ontem na parte da tarde, e o Vasco já havia nessas últimas semanas iniciado os contatos pela contratação do camisa 10 do clube inglês. Segundo informações, o argentino se encaixa perfeitamente naquilo que o Vasco deseja pela diretoria para ser o novo camisa 10. Camisa 10 do Vasco hoje está guardada, não está nas mãos de ninguém, ou aliás, nas costas de ninguém, e o Vasco tem o objetivo de dar esse número tão mágico para o nosso Cruz Maltino ao argentino Manuel Lanzini. É um desejo não apenas do Vasco, uma informação importante, não tem esse desejo do Vasco apenas pelo perfil que tem, ser esse 10 argentino, jogador de qualidade, jogador de renome internacional, mas é um desejo também da própria empresa norte-americana 777 Partners, a 777, né, como vem sendo chamada a empresa norte-americana. Os americanos realmente confirmam que o Manuel Lanzini é um nome desejado por eles. Os contatos já foram feitos, Vasco tem em mãos todas as condições financeiras e deseja avançar nos negócios. Trago elas aqui agora a vocês. Informações que eu tive é que o Manuel Lanzini tem uma expectativa de receber aí com relação a salário e também a luvas, algo em torno de 10 a 16 milhões de reais anuais. Se o Vasco, vamos lá, um exemplo, paga 4 milhões de luvas. Lucas, o que é uma luva? Caso você não saiba, é um valor significativo que o clube dá ao atleta que está livre no mercado. Como o Vasco não iria gastar nenhum dinheiro com o Manuel Lanzini, essa grana de uma possível compra dos direitos econômicos, ela não existe, mas uma possível imaginária compra vai para as mãos do jogador. Isso é considerado luva. O Vasco paga ao empresário por ele estar livre no mercado. Então ele deseja receber nesse geral, envolvendo luvas, envolvendo salário, 16 milhões de reais. E a pergunta que eu faço é, de 10 a 16, vamos chutar aí que ele peça 12 milhões de reais. O Vasco paga 2 milhões de reais em luvas pelo atleta e durante todo o ano um salário aí na casa dos 800 mil reais. Não vale a pena pelo Manuel Lanzini? Vale muito a pena. Ele está pedindo apenas isso, de 10 a 16 milhões de reais anuais. Pedro Raul, que é um centroavante hoje que pouco entrega, recebe um valor não parecido, mas um valor que se assemelha, 6 milhões de reais anuais. Por que não pagar 10 a 12, 13 pelo Manuel Lanzini, que viria para subir o elenco do Vasco? Jogador, volto a repetir como eu falei lá no início do vídeo, bom não é caro. O que é caro são jogadores de péssima qualidade, de má qualidade, pois são baratos de primeiro momento, mas no final acaba saindo mais caro do que contratar um bom atleta. Além do Vasco, está aí no radar do River Plate, do Fluminense e também do Beşiktaş. Mas segundo informações, hoje o Manuel Lanzini não é prioridade do clube turco. Outra informação que ainda tivemos sobre esse nome é a situação atual envolvendo o River. O pai do Manuel Lanzini quer muito que o atleta vista novamente a camisa do River Plate, por ser um torcedor do clube argentino, quer que ele retorne para o seu país de origem. Mas de acordo com alguns veículos lá da mídia, da imprensa argentina, hoje o maior obstáculo que o Lanzini enfrenta para retornar ao Boca Juniors, ao River Plate, né, é a sua família. A família hoje do atleta não estaria disposta a morar novamente na Argentina. Então isso pode ser um empecilho para eles e um ponto favorável aqui para nós do Vasco da Gama. Manuel Lanzini procura um novo clube no mercado. Esperar que o Vasco possa conseguir o seu desfecho. Muitas informações no sábado que promete também envolvendo esse nome que é o grande desejo dos norte-americanos e, é claro, do torcedor vascaíno. Outras informações agora sobre Lianco, rápidas aqui a vocês. De fato, torcedor, as negociações entre Vasco e Lianco estão avançadíssimas. Nesse momento, sábado às 7 horas da manhã, restam apenas detalhes contratuais serem alinhados para a negociação ser concretizada. O Vasco já formalizou essa proposta ao Southampton e trago mais detalhes aqui a vocês. Ontem eu acabei errando um pouquinho nas informações, então faço uma errata e faço questão de te pedir desculpa. O Vasco vai fazer um empréstimo até o final do ano pelo Lianco, essa foi a proposta. Pelo empréstimo, o Vasco pagará ao Southampton de imediato 1 milhão de euros. Pela cotação atual, 5 milhões e 200 mil reais. Se o Lianco bater metas de jogos, disputas de partidas, colocação em competições, o Lianco receberá
o Southampton receberá do Vasco pela cláusula contratual tendo a obrigação de compra dessas metas, 20 milhões e 800 mil reais. Então, no geral, caso as metas venham a ser batidas, mais o valor do empréstimo, Southampton receberá pela venda do Lyanco 5 milhões de euros, 26 milhões de reais. Esse é o valor que o Vasco ofereceu ao Southampton pela compra do jogador. No empréstimo até o meio do ano que vem, e com metas serem batidas, caso venham a ser, o Vasco terá que efetuar o direito de compra. A expectativa é muito positiva do Vasco da Gama de fechar esse contrato, de fechar o acordo com o Lyanco, uma expectativa muito grande dele também em vestir a camisa do Cruz Maltino. Então tudo indica que em breve o Lyanco será um reforço do Vasco. A expectativa é que nesse sábado as negociações avancem ainda mais. O Vasco está por um sim do Southampton apenas para fechar essa grande negociação. Te anima o Lyanco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Te falar, me anima demais o Lyanco no Cruz Maltino. E apenas para finalizar o vídeo, falar informações aqui sobre treino, pois ontem no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, foi dia de treino, mais um treino visando a partida da próxima quinta-feira contra o Goiás, que até o momento já tivemos mais de 15 mil ingressos vendidos. E falando sobre treino, ontem também foi confirmado, preparador físico Fábio Eiras está de volta ao Vasco, ele que foi o preparador físico do Cruz Maltino na última temporada, retorna agora ao clube para exercer a função de coordenador de performance. Essa função acabou ficando vaga após a saída do Daniel Félix para o Corinthians, e o Eira agora volta ao Vasco após ter participado do Cruz Maltino na comissão do técnico Zé Ricardo. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Isso foi o Corda Vascão, muito movimentado, cheio de informações, e é claro, hoje, Fala Gigante, 2 horas, Boa Noite Gigante, 8 horas da noite, contando sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.